Fundação Vale apresenta. O Brasil, como os chamados países em desenvolvimento, tiveram na primeira metade do século XX, um crescimento vertiginoso. No Brasil foram cerca de 70 milhões de pessoas que ou nasceram ou migraram para as cidades em 50 anos. A partir daí, nós nos tornamos intensamente urbanos, só que ele é um urbano desorganizado. E isso é preocupante, porque com esse crescimento todo, em 1940 nós tínhamos 13 milhões de habitantes urbanos, e 29 milhões de habitantes rurais. Hoje nós temos 29 milhões de habitantes rurais. A mesma quantidade de habitantes rurais de 1940. Mas crescemos de 13 para 170 milhões de habitantes urbanos. Foi uma construção, o maior movimento rural urbano da história da humanidade antes da China. O Brasil teve que, em 50 anos, criar cidades para abrigar essa população. Então foi uma urbanização, digamos, caótica no sentido do planejamento e no financiamento. E, obviamente, isso resultou em cidades com exclusão, com precariedade, com ocupação de área de risco. O homem do ABC paulista, durante os anos 50, 60, quando essa arrancada está se dando, ele vive em casas que ele constrói com seu próprio esforço, em geral na terra nua, e ele tem que caminhar de 13 a 15 quilômetros por dia para pegar um ônibus e chegar no posto de trabalho. Então, quando a gente fala urbanização, é preciso considerar que a gente está falando muito mais de uma desruralização do que de uma urbanização. No Brasil, a maioria das cidades vivem na irregularidade. E a maior parte da cidade, em geral na periferia, no Rio, no caso do Rio, as favelas, no caso do norte e nordeste, os mocambos, os alagados, a legislação urbana não dialoga com a cidade informal, que é uma boa parte, se não a maior parte, em muitas dessas cidades. E, portanto, não estende o direito à cidade a toda a cidade. Então, existe a cidade do cartão postal, a cidade do mercado, a cidade do espetáculo, e existe uma cidade que é periférica, que é pobre, que é desguarnecida de equipamentos, de infraestrutura. O direito à cidade é o direito ao acesso à cidade como um todo, é o direito à infraestrutura, à habitação, aos serviços públicos, ao acesso, à mobilidade urbana, ao transporte, à utilização da cidade, dos espaços públicos, É o direito que você tem de acessar a cidade e a cidade ser o mais democrática possível. Eu acho que uma outra dimensão que a gente deve valorizar na noção do direito à cidade é que ela ilumina o quanto de privação o homem da periferia sofre com esse processo de expulsão, de segregação para as chamadas cidades dormitório. Ele, muitas vezes, se vê contemplado nessa necessidade básica para qualquer ser humano, que é ter um teto, mas ele não tem cidade. Evidentemente, mesmo no país menos desigual do mundo, haverá uma distribuição desigual também dos espaços urbanos. Mas essa desigualdade não pode ser brutal, como é no nosso caso brasileiro. Uma desigualdade que nos envergonha. E é esta que precisa ser alterada. Cidade é um lugar grande, denso e heterogêneo. Quando você vê os processos de segregação dos ricos nos condomínios fechados, segregação dos pobres nos espaços fechados dos pobres, fechados também do pobre, a gente está vendo a morte da cidade. E há uma crescente desqualificação de tudo que é público, sobretudo do espaço público, do espaço coletivo, daquilo que sempre foi a marca principal das cidades, que é a rua, a praça, o largo. A destruição da rua é a destruição da cidade.
e a morte dos pequenos comércios, etc., do pequeno comércio, e o surgimento dos grandes centros comerciais, da onde a cidade foi expulsa. É preciso tratar tudo com respeito, reconhecer os valores dos espaços urbanos e não simplesmente ir passando o trator e reduzindo tudo para fazer uma obra ganhar um dinheiro aqui ou ali. É preciso reconhecer o valor do que nós herdamos das outras gerações. E o Rio é uma cidade riquíssima nesse sentido, como Salvador. Nós precisamos valorizar essas coisas. Então, o conceito de patrimônio não é apenas aquilo que é o patrimônio do século XVI ou XVII. Existe um patrimônio do século XX, do século XXI. As coisas de mais valor, como é o aterro do Flamengo, precisam ser protegidas. Qual é a cidade que a gente quer? Qual é a cidade do Rio de Janeiro que vale? É a cidade, quer dizer, um pouco só voltada para o mar, né, um pouco, ou é a cidade que mescla morro e mar, né, pobre e classe média e ricos e que transitam, né, por esse mesmo espaço forçosamente, e aí tem que se reconhecer como cidadão dessa cidade. Por que as pessoas vieram morar em cidade? As pessoas vieram morar em cidade pelo encontro. As pessoas moravam em lugares isolados, né, e vieram atrás das oportunidades que a cidade oferece, as oportunidades tanto de trabalho, de crescimento individual, mas de crescimento coletivo também, e que a cidade então seja esse espaço de encontro, um espaço que as pessoas possam conviver. Recuperar a cidade enquanto espaço público é a luta para que a cidade não seja destruída pelos processos de privatização ao qual ela está submetida no momento atual. A solução não é outra senão a resistência, a luta e experiências múltiplas de que isso é possível, que isso pode ser feito de outra maneira. Tem uma história recente que desemboca na Constituição, que é uma história exitosa, que tem a ver com o movimento pela reforma urbana, né? Isso deu lugar a conquistas importantes. O Estatuto da Cidade é, sem dúvida, uma conquista importante. O Estatuto da Cidade ele é uma lei desejada há algum tempo no país, né? A primeira ideia de elaborar uma lei dessa natureza foi na década de 60. Essa ideia acabou não avançando durante o período da ditadura militar. Em 2001 ele é aprovado, então ele está em vigor há quase 13 anos. E, de fato, a gente observa que muitos dos instrumentos que estão ali, né, não foram aplicados até hoje. Agora, o Estatuto de qualquer maneira, ele tem, digamos, um efeito que às vezes é um pouco imperceptível, né? Ele gera alguma influência sobre a administração das cidades. Ele cumpre um papel importante, mesmo que ele não seja 100% efetivo. O plano diretor dá as diretrizes de uso e ocupação do solo da cidade. Ali vão estar estabelecidas as áreas para comércio, né, as áreas para habitação, né, as áreas onde vai ter escolas, serviços de saúde. O plano diretor ele tem, por princípio, que ser um plano construído com a comunidade, né, com a participação social. Tem que ser, ao final, aprovado através de uma lei municipal. No último plano de São Paulo, né, nós tivemos um enfrentamento constante, tanto participando das instâncias formais, das audiências públicas, enviando propostas, todos os espaços que foi aberto pela Prefeitura e pela Câmara de São Paulo, mas também pressionando tanto o governo quanto a Câmara Municipal para a aprovação das propostas que os movimentos levaram. Então a gente elaborou um conjunto de propostas, principalmente, né, na questão da demarcação de novas EIs, de áreas de zonas especiais de interesse social, para que moradia popular possa ser construída nessas áreas, ampliando o volume de ZEIs e demarcando essas áreas, quando na cota de solidariedade, que é a destinação de parte do território, quando um grande empreendimento é feito, destinação de terreno para moradia, quanto recursos para aquisição de terra. E essa arena de discussão ela é fundamental. Por isso que a gente defende, sim, que todo o plano diretor tem que ser feito com muita participação. Eu penso que uma das grandes virtudes recentes que nós estamos assistindo, do caso do plano diretor da cidade de São Paulo, é a concepção
do planejamento da cidade, na sua peça principal, o plano diretor estratégico, em que se compatibiliza adensamento, verticalização, com capacidade de suporte da infraestrutura, sobretudo viária, sobretudo transporte coletivo. Então, ao longo dos corredores de transportes coletivos, é que o plano diretor prevê maior potencial de adensamento populacional, com edificações mais altas. Os miolos de bairro são mais preservados, com áreas mais residenciais, portanto, de gabaritos mais baixos. Então, é uma lógica que, ao meu juízo, demonstra um avanço muito grande do ponto de vista do planejamento e da gestão das cidades brasileiras. A meu ver, nós não temos um modelo a ser seguido. Essa cidade é um modelo a ser seguido. Ela tem um plano diretor que é fantástico, maravilhoso. Eu acho que eu acho que é melhor a gente romper com os modelos e olhar a diversidade da realidade brasileira, a diversidade de cidades, a diversidade de atores e construir processos próprios a cada uma dessas realidades. Um plano diretor da Amazônia não pode ser o mesmo plano diretor de uma cidade do Nordeste, de uma cidade no litoral, de uma cidade no sertão, de uma cidade do Sudeste, de uma cidade do Sul. Então, eu acho que é olhar o Brasil na sua diversidade, na sua rede de cidades, na complexidade urbana que nós temos, eu acho que é mais interessante. Quem é que detém o poder e o conhecimento? Né? É quem está lá na metrópole. E muitas vezes, infelizmente, quem está lá nunca pôde conhecer melhor esse país. E muitas vezes as políticas que advêm da capital, que advêm da capital federal, elas estão orientadas, então, única e exclusivamente por essa maneira, por essa experiência, né, de cidade. E isso tem se mostrado em diversas situações inadequado para a realidade que prevalece na Amazônia, porque aqui a gente vai encontrar a maior parte dos municípios de pequeno porte, que tem natureza rural. Muitas vezes ali há soluções que, se forem devidamente incentivadas, que se forem devidamente conduzidas, podem gerar para nós uma possibilidade de inovação que o Brasil precisa. O Brasil precisa rever a sua forma de construir cidades. Então, o modelo estrada, metrô, transporte rodoviário, ônibus, ele não dá conta da diversidade, mais uma vez, aqui da Amazônia. Então, em torno de 9 milhões de pessoas se deslocam anualmente de barco, em pequenas embarcações ou em médias embarcações e navios. São situações que não estão incorporadas no planejamento da política de transporte e mobilidade urbana. E não dá para você também ter desenvolvimento urbano se você não respeita o meio ambiente. Toda a área do saneamento, ela é fundamental para a saúde das pessoas e para o meio ambiente. Então, você tem captação e distribuição de água, tratamento da água. É uma questão central para o meio ambiente e para a vida na cidade. O esgotamento, né? O tratamento dos efluentes, não é? É fundamental para a saúde e para o meio ambiente. Um outro tema também ligado ao saneamento, não é? Em particular a poluição das nossas águas urbanas, dos nossos rios, que são muito pouco valorizados nas cidades brasileiras, não é? E a sua relação com a questão da moradia das pessoas pobres, é porque não havendo local para a população pobre morar, muitas vezes ela vai morar na beiras de córregos e rios, em situação, em geral, inclusive de muito risco, quando há temporada de chuvas, não é? Mas causando também um prejuízo que é para a cidade inteira. A maneira precária como mora uma parte da nossa população causa, evidentemente, maiores prejuízos a essa própria população, essa que mora em situação precária, mas também para o resto da cidade.
uma cidade mais democrática do ponto de vista da moradia é também uma cidade menos poluída, uma cidade melhor de se viver. Um oferecimento Fundação Vale.